Vamos falar de filmes hoje. Eu estou falando de série ultimamente, mas vamos trazer uma novidade. Vamos falar do filme A Lista da Minha Vida, da Netflix. Logo mais vem lista de filmes, né? Do mesmo. Como é que fala? Do mesmo. Filmes que emocionam, Netflix, que tá ali escondido, ninguém lembra ou nunca olhou. Eu vou falar aqui de um filme que emociona, que pega pro lado romântico, pro lado de afeto, não sei se todo mundo gosta, mas já avisa adiantado. Também vai ter muito spoiler. Quem não tá acostumado com spoiler, por favor, não fica. Fica a dica, que é um filme que emociona muito. O foco do filme não é só romance. Então, eu aconselho ver primeiro o filme, depois vem aqui a gente fala do filme, as primeiras fala a impressão na minha opinião, cada um vai ter uma impressão diferente do filme e o foco do filme, né? E aí vai de cada um do que curte do filme, o que vai gostar do filme. Eu espero que gostem, porque eu curti muito, né? O título do filme já meio que já deixa muito claro, né, a história, que é a lista da minha vida, que acontece. O filme começa com a história contando, né, ela com um namorado totalmente zen, diferente do que acho que os pais imaginam, né, na vida adulta, porque a Sofia Carson, né, que conta a história, ela tá ali como vida, ela aparenta ser jovem, mas ela tá ali como vida adulta, entre os seus 30 anos pra cima. E aí, ali ela já tá formada, já fez faculdade, e no começo do filme não aparenta que ela é formada, entendeu? Então ele pega muito disso. O que acontece? Começa o filme mostrando é, ela com a mãe dela, que é o foco da história, é o foco do filme. A mãe dela, né? A amizade e o afeto e o laço que ela tem, né? Aquele laço que ela tem com a mãe dela, né? E o quanto esse laço é forte e diferente para ela do que para os irmãos e afins. E aí a mãe dela conta que voltou o câncer e que dessa vez não tem cura, não tem como fazer um tratamento e tudo, e que ela vai aproveitar esses momentos para viver a vida dela, entendeu? Mas assim, o filme começa com ela indo para um chá de bebê de uma da cunhada dela, né? E ela já meio que já entra naquela neura de tipo, vamos de novo pro chá de bebê da minha família, que todo mundo vai me julgar, que todo mundo vai apontar o dedão que eu desisti da minha carreira de professora, porque eu tenho vocação para ser professora, mas eu deixei isso de lado, né? O motivo ao certo, o filme não conta o porquê. Eu acho que foi mais que ela foi demitida e frustrada no trabalho e de como foi tratada no último emprego, ela saiu e não quis mais ser professora. E ela foi trabalhar com a mãe porque a mãe tem uma grande empresa de cosmético. E ela foi trabalhar como marketing nessa empresa, só que a mãe notava o quanto aquilo não era para ela. E que não tinha necessidade dela fazer isso, de seguir em frente com o legado. Porque tinha outras pessoas que poderiam seguir o legado, não precisava ser ela. E aí, pelo que eu entendi, ela abdicou, acho que um ano, dois, pra ficar com a mãe, pra poder. Ela continuou trabalhando e se esforçando, mas acalentando a mãe dela nos últimos dias de vida dela, com câncer, né? Ela não fala quanto tempo, fica meio vago, tem umas lacunas no filme, né? Mas muda o foco da história. Tem lacunas no roteiro? Tem lacunas no roteiro, tá? Não vou mentir, não. Tem muita lacuna. Né? Como o porquê ela saiu do emprego, que é a Sofia Carson, o porquê a mãe, né, tornou esse intuito, né, de não tratar o câncer, se estava em estágio 4, se ela não conta. O porquê ela não contou, né, que
ela não é filha do pai que ela acha que ela é do pai, né, que registrou ela e cuidou dela. Ela é filha de um fruto de uma traição da mãe durante o casamento. Aí não conta se o casamento foi ruim, não foi ruim, e porque ela traiu, né? Não conta, fica vago. O pai joga isso no vento e aí conta que ela é filha de outro casamento, mas tipo, pula pra frente. Então fica meio vago isso, né? Eu não sei se foi eu que não notei que tinha uma explicação, mas eu entendi que não tinha. E são essas duas coisas que, tipo, senti que faltou essa explicação, mas não tem problema pro intuito que a história traz, né? Eu curti o filme. Porque a lista da minha vida são, acho que 10, né? 10 itens de uma lista que a Sofia Carson, né, que é Alexandra, tinha feito na infância com 13 anos, de coisas que ela queria fazer quando fosse adulta. E a mãe decidiu pegar essa lista. E como a filha tinha deixado toda a vida dela, todo o seu intuito, para viver em prol de fazer aquilo que os outros queriam que ela quisesse, ou fazer aquilo que ela achava que merecia. Acho que essa é a palavra, que ela merecia. Então, o que acontece? Ela vai fazendo aos poucos essa lista. E aí o que tinha nessa lista, né? Não lembro de qual todos, mas eu vou falar a maioria aqui, que é importante, que é aquilo que faz ela entender que ela mente a essência dela para trás, né? Com a maturidade, fazer o que os outros queriam. E, e é isso que o filme traz, entendeu? Que a maturidade vai mudando a nossa personalidade, mas que não deve deixar a essência do que nós somos para trás. E é isso que ela deixou para trás, a Alexandra, né? Que é a Alex. E aí é isso que a mãe dela queria trazer isso de volta, trazer a filha que ela tanto amava de volta. Então, ela ela tem na lista encontrar o primeiro amor. E aí, nessa parte do encontrar o primeiro amor, a mãe dela tinha uma lista que ela falou pra cunhada dela de falar pra todo mundo que é itens pra você considerar que aquele é o seu amor, né? Que você pode seguir com aquele amor. Que é o quê? É o primeiro, você pode contar tudo o que quiser pra ele, senão ele não é o seu amor verdadeiro. Segundo, ele é gentil, se ele for gentil, tá ok também. Ele te ajuda a ser a sua melhor versão de você mesma. E quarto, você imagina ele como o pai dos seus filhos, se você quiser ter filhos no futuro, né? Que eu vou corrigir essa frase, que essa frase tá falhando, porque nem todo mundo quer ter filho. Mas, no caso, né, da Alexandra, né, ela queria. Então, aí foi aí que ela reviu que o relacionamento que ela tava ali, que todo mundo era contra da família dela, era porque não viu o amor dela naquele relacionamento. Então, a família viu o que ela não tava vendo. E aí, né, encontrar o primeiro amor, ser amiga de um advogado, ser uma professora melhor, fazer uma caridade, jogar basquete com um jogador profissional, mano a mano, fazer um bate-cabeça num show de rock, aprender a dirigir um carro, fazer uma tatuagem, ler Moby Dick, dormir sobre a luz das estrelas e tocar no piano, porque ela tocava quando era mais nova, uma música chamada Luna, eu acho. Eu acho que foram esses itens na lista. Com o pai dela, porque depois que a mãe dela se separou do pai dela, né, que ela foi criada junto e tal, ela ficou meio que uma relação estremecida, né? E aí eles não contavam porque que o pai tinha ido embora, né?
A mãe não contou que ela era fruto de outro relacionamento, né? Porque ela traiu, né, o ex-marido. Então, houve essa divisão no relacionamento que ela não contou pra filha. E a Alex acaba descobrindo e decide encontrar o pai. E ela encontra e ele é um escroto porque ela encontrou ele no bar e tal. E ela marcou no outro dia pra ele encontrar ela no café e ele nem compareceu. É triste, foi triste. Mas é, ela no filme ela volta a reconstruir essa personalidade e assim, cada item da lista que ela fazia, ela ganhava um DVD com um vídeo da mãe dela contando, aquele momento, né? Porque assim, cada item da lista é um momento da vida dela que ela decidiu incluir isso na lista. E a mãe dela fica relembrando isso. E o que é muito triste nesse filme, quem já perdeu parente com câncer, dá gatilho, só pra constar. Porque você vê a cada DVD a mãe diminuindo a sua qualidade de saúde, sua vitalidade a cada DVD. A cada DVD você vê ela com semblante mais pálido, mais fraca, mais com os olhos profundos. Você vê uma pessoa que tá sofrendo com a doença. Então, assim, cada DVD é um pedaço seu que vai te despedaçando sobre a história da mãe. Porque a mãe fica fazendo esse DVD durante o tempo que o câncer tá consumindo ela. Então, são vários DVDs que cada época que esse DVD vai mostrando um lado da mãe definhando. Então, tipo, é um filme que dá uma carga emocional para cada DVD. E cada vez que elas conseguiam uma glória do DVD, né, ela tava mais passo da herança dela, da parte dela da herança. Porque todo mundo recebeu herança, os irmãos dela, que ela tem 2 irmãos no filme. Um é egoísta e um outro mais complacente, eu acho que é amigo, companheiro, e o outro é um pouco mais fechado. Mas os dois amam a mãe tanto quanto ela. Só que ela tinha um laço que foi até comentado, tem uma cena muito fofa que eles decidem ajudar ela com a lista, né? Um dos irmãos decide ajudar ela com a lista com o acampar na lua, que é um dos itens da lista. E essa cena é muito bonita porque eles contam que a relação e a amizade que ela tinha com a mãe, eles não tinham. E eles queriam ter tido. E que esse laço dela com a mãe era tão forte que ele se sentiu de fora. E o que eles tinham com o pai e ela sentia de fora era a mesma situação deles, que eles sentiam de fora, na relação dela com a mãe. E ela não percebia. E ela ficava mal com eles por conta da relação que eles tinham com o pai. E aí ficou uma situação que aí eles conversando e tudo, eles perguntaram como é que é os DVDs e ela decidiu mostrar pra eles. E aí ela viu que não era só ela que sentia a falta da mãe. É porque eles não falavam e porque o apego dela era maior, porque ela tinha mais contato. E eles não tinham tanto contato quanto ela. Então foi legal essa conexão deles com ela. A conexão dela com o pai, entendendo que ele foi o pai realmente, que se importou, que ficou do lado, que cuidou dela quando precisou chorar e tudo. E que o fato da relação da mãe dela com ele não ter dado certo não afetava o fato que ele cuidou dela quando era criança. Então, foi muito legal ela reconstruindo os cacos da relação dela com o pai, né? E o advogado que ela ficou amiga é o advogado que cuidou dos papéis da mãe dela, né? Da herança. Desculpa, o advogado de herança. E aí ela acabou tendo uma relação com ele, né? Que no final acabou sendo um namoro. Mas durante a construção da história ela tem um relacionamento com o cara de uma ONG que ela vai trabalhar como professora. Porque quando ela vai cumprir o item da lista que ela é professora, eu não vou contar as ordens do acontecimento igual tá no filme, porque vocês têm que assistir o filme. Ele toca
num lado muito forte e você tem que assistir o filme. Eu vou contar a lista de desejos e o quanto esse filme toca nas pessoas. E que a pessoa tem que conhecer. Eu tô aqui dando um resumo dos fatos, né? E o que fez eu gostar tanto desse filme. E que ele traz um lado que a mãe tem um lado dela ruim e que esse lado mostra um lado totalmente novo da mãe que eu acho que os irmãos dela não sabiam e o pai dela não sabia, porque só ela tinha esse lado, só ela tinha acesso a esse lado da mãe. É muito legal. E também ela conhece um carinha, né, na ONG que ela vai trabalhar, porque o advogado indica ela para trabalhar numa instituição, né, de crianças, né, que são deixadas para adoção e afins e que sofrem para se reorganizar na sociedade. E aí ela vai para ensinar e tudo, e aí ela vai também reaprender a ensinar e ajudar o próximo. Porque ela deixou de lado, que foi isso que a mãe dela falou, que é isso que ela fazia, é isso que era a essência dela, e ela deixou isso de lado. Então, no contexto da história é bem legal, porque ela muda os critérios dela, muda como ela é e tudo, e volta a ser o que ela era, né? Com aquela lista, né? Aquele jeito dela. E ela encontra o lado dela, da infância de volta, e aprende a lecionar de novo, a ganhar o amor, conseguir se amar de novo, que eu acho que é esse o intuito do filme, entendeu? E aí ela tem um primeiro relacionamento com o cara da ONG, né, que é o psicólogo da ONG, que ela nota que de novo ela tá escolhendo uma pessoa que não ama ela quanto ela ama de volta. Que a pessoa só ama a si mesma e nunca lembra dela. Que não lembra, não tenta acompanhar a vida dela ou acompanhar aquilo que acontece com ela à volta dela. Que quer que ela acompanhe ele, mas ele não acompanha ela. Entendeu? E não tem uma reciprocidade dos dois lados. E aí ela percebe que ela tá dando um tiro no pé de novo. E aí ela percebe que ela já tinha uma relação boa com o advogado e que ela ficou com o advogado depois de ter terminado a relação, é claro, gente, ao contrário. E aí ela percebe que a relação, que o amor que ela sente é pelo advogado. E aí ela decide falar com ele e dar uma chance, que é assim como termina o filme. Né? Ela descobrindo o que é a herança dela, né? O que a mãe tinha deixado pra ela, que era o que realmente o que ela queria. É só o que ela queria da herança. E aí a mãe dela deixou uma carta muito bonita e um DVD. E ela toda semblante, com a pele diferente, tudo com o câncer já no estágio final e tal. É muito triste esse DVD. Ela vendo esse DVD depois de um ano fazendo a lista da mãe dela, é bem triste. Mas assim, esse filme, ele emociona, ele, ele te lembra o que é importante da vida e o quanto você tem que dar valor a ela. E o quanto a maturidade pode nos mudar para bem e para o mal, e que nós temos que saber lembrar o como éramos antes da maturidade e como lidar com ela, entendeu? Então, assim, é um filme que ele tem furos no roteiro, é claro, não é perfeito, porque todo filme de romance pela Netflix tem furo. Barraca do Beijo tá aí. O lado bom de ser traída tá é isso. Mas esse filme, ele tem altas qualidades que nos faz entender o contexto de tudo e que nos lembra o quanto ele pode ser bom em vários aspectos e abrir a mente para vários desfechos diferentes. Então deixa no comentário o que você concluiu desse filme. Eu não vou falar em ordem dos fatos do filme, porque você tem que assistir e comentar aqui no vídeo, nos comentários.
e deixar o que você tirou de lição desse filme. E curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque vai ter muito conteúdo de muito filme aleatório. Eu já tô fazendo listas de filmes para recomendar para cada plataforma, de filmes de vários significados diferentes que todo mundo precisa conhecer, né? Primeiro eu vou começar com a nossa amada Netflix, porque acaba sendo comum, todo mundo acaba tendo Netflix. Eu conheço mais pessoas que têm Netflix do que tem em outras plataformas, porque hoje em dia tá muito caro ter tantos serviços de streaming diferente, né? Por exemplo, Amazon, Disney, né, Paramount. Então, assim, tem muitos serviços que são muito caros para manter. E aí acaba que com lançamentos próprios, únicos, tem mais no Netflix, as pessoas acabam tendo mais o Netflix. Então a minha primeira lista, minhas primeiras indicações vai vir do Netflix. Mas mais futuramente eu vou ter listas, né, pro Amazon, pro HBO e pro Disney, né? Porque Disney, embora pareça que tem mais conteúdo infantil, ele tem muito conteúdo adulto muito bom, né? E Apple também, que tem. Apple não tem erro, gente. Apple. Eu nunca vi um conteúdo ruim na Apple. Se existiu, nunca vi. Mas Apple nunca tive erro. Todo conteúdo na Apple não é ruim. Desde animação, desde filme, série, não tem erro. Mas eu vou ter separação aqui de listas de filmes que você precisa assistir, dependendo do que você procura na plataforma. Então nós vamos ter lista do que filme que emociona, filme que é ação iminente, mas lembre, vou falar de vários filmes que na minha opinião eu gostei, vai ter furo de roteiro, vai ter assunto que não vai fechar certinho, vai ter contexto que você não vai gostar. E também vou falar de filmes que todo mundo fala que não gostou e eu curti e não achei tão ruim quanto todo mundo falou. Não tá incluso Branca de Neve, só pra constar. Eu, eu não curti nenhum trailer, que dirá o filme. Entendeu? É igual a pessoa falar, amei Pequena Sereia da Hailey. Eu não gostei. Eu amei a voz da menina, ela é linda, mas não teve a ver com ela. Teve a ver com a estrutura que fizeram o filme. Caranguejo parecer com caranguejo não tem graça, é uma animação infantil. Mas foi feito para adulto. Whatever. Entendeu? Eu já tô indo para outros assuntos, mas vai ter muito mais conteúdo. Eu vou soltar muito mais vídeos essa semana. Não vai ter só um vídeo, vai ter vários vídeos essa semana. Então, assim, durante a semana eu vou liberar vários vídeos. Esse vídeo não sei se eu vou liberar no meio da semana, provavelmente sim. Mas essa semana vai ter um vídeo por dia. Beleza? Beijo. Até o próximo.